Quando eu tinha 3 dias de vida, meu pai me jogou em uma caçamba de lixo porque queria um filho homem. Uma catadora me encontrou e me criou como filha. 25 anos depois, eu sou a promotora responsável por julgar o caso de falência fraudulenta dele. Ele não me reconhece, mas eu reconheço cada traço do rosto do homem que tentou me matar. E hoje, na frente de todo o tribunal, ele vai descobrir que a mulher que vai destruir a vida dele é a bebê que ele descartou. Como lixo, eu descobri a verdade aos 18 anos. Dona Zilda, a catadora que me criou, estava morrendo de câncer. No leito de morte, ela segurou minha mão e disse: "Filha, você não nasceu de mim. Eu te encontrei numa caçamba de lixo, enrolada num saco plástico, com o cordão umbilical ainda pendurado. Tinha um bilhete junto. É menina, não serve." Aquelas 3 palavras me destruíram e me reconstruíram ao mesmo tempo. Eu não servia, mas eu ia mostrar para o mundo e para o homem que me descartou o quanto ele estava errado. Minha mãe biológica ainda era casada com ele. Vivia na mesma casa, dormia na mesma cama. Olhava todos os dias para o homem que descartou a filha dela como lixo. Ela não sabia. Ele nunca contou. Por 25 anos, ela acendeu velas no meu aniversário de morte. Rezou por uma filha que imaginava num caixãozinho branco. Chorou lágrimas que ele enxugava, fingindo consolo. Quando eu descobri isso, meu ódio por ele triplicou. Não era só o que ele fez comigo, era o que ele fez com ela. E eu ia libertar minha mãe dessa mentira, mesmo que isso destruísse o mundo dela. Meu nome é Helena, Helena Zilda Santos, o Zilda em homenagem à mulher que me salvou. E esta é a história de como destruí o homem que tentou me matar. O quarto do hospital cheirava a desinfetante e morte. Dona Zilda estava deitada na cama, o corpo consumido pelo câncer que a devorava há meses. Aos 63 anos, ela parecia ter 90, a pele amarelada esticada sobre os ossos, os olhos fundos nas órbitas. Respiração cada vez mais fraca. Eu segurava a mão dela, como fazia todas as noites desde que o diagnóstico veio. Terminal, os médicos disseram: questão de semanas, Helena. Kelinabi de Sadi Caborofaro e Vrugo Furu Shol Secataido. Questão de semanas. Ela sussurrou, a voz tão fraca que eu tinha que me inclinar para ouvir. Preciso te contar uma coisa. Antes de ir, descansa, mãe. Você precisa... Não, ela me interrompeu com uma força que eu não sabia que ainda tinha. Você precisa saber. Eu devia ter contado antes, mas tinha medo de te perder. Algo no tom dela me fez gelar. Eu conhecia Dona Zilda melhor do que qualquer pessoa no mundo. Tinha visto ela enfrentar a pobreza, a fome, o desprezo da sociedade, tudo com uma dignidade inabalável. Nunca tinha visto medo em seus olhos, até aquele momento. Mãe, o que? Você não nasceu de mim, filha. O mundo parou. O quê? Eu te encontrei. Ela continuou, as lágrimas escorrendo pelas bochechas encovadas. Numa caçamba de lixo, na Rua das Flores. Você tinha 3 dias de vida, no máximo. Estava enrolada num saco plástico preto, daqueles de lixo grande. O cordão umbilical ainda estava pendurado, mal cortado. Você estava azul de frio, quase não respirava. Eu não conseguia me mover. Não conseguia falar. Só conseguia ouvir enquanto o chão desaparecia sob meus pés. Tinha um bilhete junto, Dona Zilda continuou. Escrito à mão, numa letra bonita. Dizia, é menina, não serve, não serve, eu repeti, as palavras saindo como se fossem de outra pessoa. Eu te peguei nos braços e você abriu os olhos. Olhou para mim como se me conhecesse. Como se estivesse me esperando. Ela apertou minha mão com a pouca força que tinha. Eu não podia te deixar lá, filha. Eu não podia. Você me salvou, eu disse, a voz quebrando. Você me salvou, ela corrigiu. Eu era uma catadora sozinha, sem família, sem propósito. Você me deu uma razão para viver. Você foi o melhor presente que eu já recebi. As lágrimas vieram então quentes e abundantes, escorrendo pelo meu rosto enquanto eu abraçava a mulher que me criou. A mulher que me encontrou no lixo e decidiu que eu valia a pena. Por que você nunca me contou? Perguntei. Medo, ela admitiu. Medo de que você fosse procurar sua família de verdade. Medo de que você me abandonasse. Medo de te perder. Você nunca ia me perder, mãe. Nunca. Dona Zilda sorriu, aquele sorriso doce que eu conhecia desde sempre. Eu sei disso agora, mas precisava te contar antes de ir. Você merece saber de onde veio. Merece saber a verdade.
Você sabe quem me deixou lá? Perguntei. Sabe quem eram meus pais biológicos? Não, ela disse. Eu procurei na época, mas nunca descobri. A polícia não se interessou. Era só mais uma bebê abandonada, mais um caso para arquivar. Ninguém se importava com uma menina encontrada no lixo. Eu absorvi a informação em silêncio. Em algum lugar existia um homem e uma mulher que tinham me criado por 3 dias e depois decidido que eu não valia a pena, que tinham me embrulhado em plástico, como se fosse resto de comida e me jogado fora. É menina, não serve. Aquelas palavras se gravaram na minha alma como ferro em brasa. Mãe, eu disse, segurando o rosto de Dona Zilda entre as mãos, eu vou descobrir quem fez isso. E vou fazer eles pagarem. Ela balançou a cabeça fracamente. Não, filha. Vingança só envenena quem a carrega. Vive sua vida, seja feliz. E isso é o bastante. Eu vou ser feliz, prometi. Mas também vou encontrar a verdade, isso eu te prometo. Dona Zilda morreu 3 dias depois, segurando minha mão, e eu comecei minha busca. Os primeiros anos foram frustrantes. Eu era uma estudante de direito sem dinheiro, sem conexões, sem recursos. Tudo o que tinha era determinação. E isso, eu descobri, não era suficiente. Comecei pelo hospital mais próximo da Rua das Flores, onde Dona Zilda havia me encontrado. Vasculhei registros de nascimento de março de 1999, procurando por bebês do sexo feminino que tivessem morrido nos primeiros dias de vida. Encontrei dezenas de casos. A mortalidade infantil naquela época era alta, mas nenhum que batesse com minha história. Fui à delegacia que havia registrado o meu achado. O boletim de ocorrência era vago. Recém-nascida do sexo feminino, encontrada em via pública por transeunte, encaminhada ao hospital municipal. Não havia investigação, não havia suspeitos, não havia nada. Era só mais um caso. O delegado aposentado me disse quando o encontrei anos depois. Acontecia toda semana naquela época. Bebês abandonados em lixeiras, em portas de igreja, em terrenos baldios. Não tínhamos estrutura para investigar todos. Vocês não tentaram encontrar os pais. Ele deu de ombros. Para quê? A criança estava viva. Foi adotada. Caso encerrado. Os pais claramente não a queriam. Por que ir atrás deles? Eu engoli a raiva que subia pela garganta. Aquele homem não tinha culpa do sistema, mas o sistema tinha culpa de mim. Mudei de estratégia. Se os registros oficiais não ajudavam, talvez as pessoas pudessem. Passei meses entrevistando moradores antigos da Rua das Flores. Dona Zilda não era a única catadora que trabalhava naquela área, havia outros, alguns ainda vivos, alguns com memórias do que acontecia nas ruas há 2 décadas. Foi assim que encontrei seu Benedito. Ele era um senhor de 70 anos, ex-acatador, que agora sobrevivia de bicos e caridade. Quando mencionei a noite de março de 1999, seus olhos se iluminaram. Eu lembro, ele disse. Lembro da Zilda encontrando um bebê. Foi um alvoroço danado. Ela veio correndo me mostrar, chorando, dizendo que Deus tinha mandado uma filha para ela. Você viu alguma coisa naquela noite? Alguém jogando algo na caçamba? Seu Benedito pensou por um momento. Eu vi um carro, ele disse finalmente. Um carro bonito desses de rico. Parou perto da caçamba, um homem saiu, jogou algo dentro e foi embora. Eu achei estranho na hora, mas não dei muita bola. Gente rica jogando lixo em qualquer lugar não era novidade. Meu coração disparou. Você lembra do carro? Da cor, do modelo? Era preto, grande, daqueles carros de executivo, sabe? Com um símbolo na frente, uma estrelinha. Mercedes. Era uma Mercedes. E o homem? Você viu o rosto dele? Seu Benedito balançou a cabeça. Tava escuro. Só vi que era alto, usava terno. Parecia apressado. Era pouco, mas era mais do que eu tinha antes. Um homem rico com uma Mercedes preta que morava ou frequentava a região da Rua das Flores em março de 1999. Um homem que não queria uma filha. Eu ia encontrá-lo. A graduação em Direito foi minha arma. Enquanto meus colegas estudavam para passar nas provas, eu estudava para destruir um homem que ainda não conhecia. Cada disciplina era uma ferramenta. Direito Penal me ensinou sobre tentativa de homicídio e abandono de incapaz. Direito Civil me ensinou sobre investigação de paternidade e direitos sucessórios.
Processo me ensinou como construir um caso irrefutável. Me formei em primeiro lugar da turma. Não por vaidade, por necessidade. Eu precisava ser a melhor para ter acesso às ferramentas que precisava. O concurso do Ministério Público foi o próximo passo. Estudei como uma possuída por 2 anos, dormindo 4 horas por noite, vivendo de café e determinação. Passei em terceiro lugar geral. Escolhi a vara de crimes financeiros. Não por acaso. Minha pesquisa havia avançado. Usando os recursos que agora tinha acesso, bancos de dados, registros de veículos, arquivos históricos, eu havia reduzido a lista de suspeitos a 17 homens. 17 donos de Mercedes pretas registradas na região em março de 1999. Um por um fui eliminando, alguns tinham álibis sólidos, outros não tinham esposas grávidas na época, outros tinham apenas filhos homens, e pareciam satisfeitos com isso. Até que sobrou um nome, Ricardo Almeida Duarte, empresário do ramo imobiliário, dono de uma construtora que havia crescido exponencialmente nos 2000, casado desde 1995 com Margarete Duarte. Pai de 2 filhos homens nascidos em 2001 e 2003. Mas antes dos filhos homens, havia um registro interessante. Em março de 1999, Margarete Duarte havia dado entrada no Hospital São Lucas para um parto. O registro dizia: nascimento de natimorto do sexo feminino. Natimorto. A bebê estava oficialmente morta, mas eu estava viva. Fui ao Hospital São Lucas. Os registros antigos estavam em arquivo morto, mas eu tinha autorização para acessá-los. Encontrei a ficha de Margarete Duarte sem dificuldade. O que encontrei me fez tremer. O parto havia sido normal, sem complicações. A bebê nasceu saudável com 3,2 kg, 49 centímetros, Apgar 9 no primeiro minuto, 10 no quinto. Perfeita, mas 2 horas depois do parto, um adendo havia sido acrescentado à ficha. Bebê veio a óbito por causas naturais. Corpo liberado para o pai, Ricardo A. Duarte, para providências funerárias. Corpo liberado para o pai, não para uma funerária, não para o serviço de necrópsia, para o pai. E não havia registro de enterro em nenhum cemitério da cidade. Porque não houve enterro, houve uma caçamba de lixo. Eu poderia ter ido à polícia naquele momento. Tinha evidências circunstanciais suficientes para abrir uma investigação. O registro hospitalar fraudado, a ausência de certidão de óbito válida, o testemunho de seu Benedito sobre o homem de Mercedes. Mas evidências circunstanciais não eram suficientes. Ricardo Duarte era um homem rico, com advogados caros e conexões políticas. Uma acusação mal fundamentada seria arquivada em semanas e ele ficaria alertado. Sumiria com as provas restantes, compraria testemunhas, destruiria qualquer chance que eu tivesse de justiça. Eu precisava de mais e precisava de tempo, então esperei. Observei Ricardo Duarte de longe por anos. Estudei seus negócios, suas rotinas, seus pontos fracos. Ele era arrogante, o tipo de homem que achava que regras não se aplicavam a ele. E homens arrogantes sempre cometem erros. O erro dele veio em 2022. A construtora Duarte Filhos estava em dificuldades financeiras. A pandemia havia derrubado o mercado imobiliário. Os projetos estavam parados, as dívidas se acumulando. Ricardo, acostumado a viver como rei, não sabia como apertar o cinto. Então começou a fraudar. Desviou dinheiro de contas de clientes, falsificou balanços, criou empresas fantasmas para lavar dinheiro, pagou propinas a fiscais para aprovar projetos ilegais. Em menos de 2 anos, havia montado um esquema que movimentava milhões e eu estava assistindo. Quando o esquema finalmente desmoronou, denúncia anônima de um funcionário descontente, o caso caiu na minha mesa. Promotora Helena Zilda Santos, responsável pelo processo de falência fraudulenta contra Ricardo Almeida Duarte. O destino às vezes tem senso de humor. O dia do julgamento chegou em uma manhã de outubro. Eu acordei às 5, como sempre. Tomei café olhando pela janela do meu apartamento, observando o sol nascer sobre a cidade. Pensei em Dona Zilda, que não viveu para ver este dia. Pensei na menina que fui, crescendo no lixão, sonhando com um futuro que parecia impossível. E pensei no homem que havia tentado me matar.
Hoje ele saberia. Me vesti com cuidado, taier preto, cabelo preso, maquiagem discreta, profissional, séria, implacável, a imagem de uma promotora competente e nada mais. Nada que denunciasse o furacão que eu carregava por dentro. Cheguei ao tribunal às 8. A sessão começaria às 9, mas eu queria estar lá antes de todos. Revisei as evidências. Uma última vez, documentos bancários, depoimentos, perícias contábeis. O caso era sólido. Ricardo Duarte seria condenado por fraude, lavagem de dinheiro e estelionato. A pena mínima era de 8 anos. Mas isso era apenas o começo. Às 8h45, ele entrou. Ricardo Almeida Duarte, 57 anos, cabelos grisalhos, terno de grife, relógio que custava mais que um carro. Ele andava como se fosse dono do lugar, cercado por 3 advogados, que provavelmente cobravam R$ 1.000 por hora cada. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ele me olhou como se olha para um móvel, registrando minha existência sem atribuir importância. Eu era apenas mais uma funcionária pública, mais um obstáculo a ser superado com dinheiro e influência. Ele não me reconheceu, mas eu reconheci cada traço do seu rosto, o nariz aristocrático que eu tinha herdado, o formato do queixo que via no espelho todos os dias, os olhos escuros que, em fotos antigas, tinham a mesma cor dos meus. Meu pai, o homem que tentou me matar. Bom dia, doutora, ele disse, o sorriso confiante de quem acha que vai vencer. Espero que possamos resolver isso de forma rápida e civilizada. Eu sorri de volta. Senhor Duarte, eu garanto que o que vai acontecer aqui hoje será absolutamente inesquecível. Algo no meu tom o fez hesitar. Uma sombra de dúvida cruzou seu rosto antes de ele se virar e ir para seu lugar. Eu me sentei à mesa da promotoria, organizei meus papéis e esperei. O show estava prestes a começar. A primeira hora do julgamento foi técnica. Apresentei as evidências de fraude uma por uma. Documentos falsificados, transferências para contas no exterior, depoimentos de funcionários que haviam testemunhado as bujórias, depoimentos de funcionários que haviam testemunhado as irregularidades. Cada prova era um tijolo na parede que eu construía ao redor de Ricardo Duarte. Ele permaneceu impassível durante toda a apresentação. Seus advogados faziam objeções ocasionais, mas sem convicção. Eles sabiam que o caso era sólido. A estratégia agora era negociar uma pena menor, não provar inocência. Mas eles não sabiam que a fraude era o menor dos problemas do cliente deles. Às 10h30, pedi a palavra para uma questão preliminar de extrema relevância. O juiz, um homem de 60 anos com ar de tédio profissional, franziu a testa. Que questão seria essa, doutora? Meritíssimo, no decorrer da investigação sobre os crimes financeiros do réu, deparei-me com evidências de um crime muito mais grave. Um crime que permaneceu oculto por 25 anos. O tribunal murmurou. Ricardo Duarte se endireitou na cadeira, pela primeira vez parecendo preocupado. Que crime? O juiz perguntou. Eu me levantei, peguei uma pasta que havia guardado separadamente e caminhei até o centro do tribunal. Tentativa de homicídio qualificado, eu disse. Contra uma recém-nascida de 3 dias de idade, o silêncio foi absoluto. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Vi a cor sumir do seu rosto enquanto ele processava minhas palavras. Meritíssimo. Um dos advogados interrompeu. Isso é completamente irregular. A promotora não pode introduzir acusações novas no meio de um julgamento por crimes financeiros. O advogado está correto, o juiz disse, virando-se para mim. Doutora, se há evidências de outro crime, elas devem ser apresentadas em processo separado. Com respeito, meritíssimo, as evidências que vou apresentar demonstram um padrão de comportamento criminoso que é diretamente relevante para avaliar o caráter do réu e a gravidade de suas ações. Solicito permissão para continuar. O juiz hesitou, claramente intrigado apesar de si mesmo. Julgamentos de fraude eram rotineiros. Revelações de tentativa de homicídio eram outra coisa. Prossiga, doutora. Mas seja breve, eu me virei para Ricardo Duarte. Senhor Ricardo Almeida Duarte, o senhor se lembra do dia 15 de março de 1999? Ele engoliu em seco. Vi o pomo de Adão subir e descer.
Não sei do que você está falando. Deixa-me refrescar sua memória. Nesse dia, sua esposa, Margarete Duarte, deu à luz no Hospital São Lucas. Uma menina, saudável, 2 kg, sem nenhuma complicação. Os olhos dele tremeram, quase imperceptível, mas eu vi. Minha esposa teve um natimorto, ele disse, a voz vacilando. Foi uma tragédia. Não vejo por que não foi um natimorto, eu interrompi. A bebê nasceu viva e saudável. O registro hospitalar original confirma isso. Mas 2 horas depois do parto, o senhor convenceu a equipe médica a alterar o registro. Pagou ao médico de plantão para declarar a criança morta e levou o corpo embora, supostamente para providências funerárias. Os murmúrios no tribunal se intensificaram. Os jornalistas na galeria escreviam freneticamente. Isso é mentira, Ricardo gritou, levantando a haste. Isso é uma acusação absurda, sem nenhuma base. Então me explique isto, eu disse, tirando um documento da pasta. O registro hospitalar original, que o senhor pensou ter destruído, conseguido através de uma ordem judicial que acessou os arquivos backup do hospital, mostra claramente que a bebê nasceu viva. Entreguei o documento ao oficial de justiça, que o levou ao juiz. E me explique isto, continuei, tirando outro papel. A ausência de qualquer certidão de óbito registrada em cartório. Se a bebê morreu, onde está a documentação oficial? Mais um documento para o juiz. E, finalmente, me explique o testemunho de Benedito Souza, catador de materiais recicláveis, que na noite de 15 de março de 1999, viu um homem de terno, saindo de uma Mercedes preta e jogando algo em uma caçamba de lixo. Na Rua das Flores, Ricardo estava branco como papel agora. Você está louca, ele disse, mas a voz não tinha mais convicção. Isso é uma armação, você está inventando, eu não estou inventando nada. Senhor Duarte, fiz uma pausa deixando o silêncio se estender, porque eu era essa bebê. O tribunal explodiu, advogados gritavam objeções, jornalistas se levantavam tentando fotografar. O juiz batia o martelo pedindo ordem, e Ricardo Duarte me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Porque era exatamente isso que eu era. Isso é impossível, ele balbuciou. Você está morta. A bebê morreu. A bebê que o senhor jogou numa caçamba de lixo. Eu disse, minha voz cortando o caos. Não, ela não morreu. Ela foi encontrada por uma catadora chamada Zilda Santos, que a criou como filha, que trabalhou 16 horas por dia no lixão para dar a ela comida, roupa e educação, que amou essa menina com tudo que tinha, mesmo sabendo que não era sua. Avancei um passo em direção a ele. Essa menina cresceu, estudou, se formou em Direito em primeiro lugar da turma, passou no concurso do Ministério Público e passou 25 anos procurando pelo homem que tentou matá-la. Outro passo. Essa menina sou eu, Helena Zilda Santos, sua filha, a filha que o senhor descartou porque era do sexo errado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo me olhava com os olhos arregalados, a boca aberta, incapaz de formar palavras. Vi o momento exato em que ele percebeu que estava perdido, que não havia advogado, dinheiro ou influência que pudesse salvá-lo desta vez. O senhor queria um filho homem, eu continuei, minha voz firme, apesar do terremoto que acontecia dentro de mim. Escreveu um bilhete dizendo, é menina. Não serve. Me enrolou em um saco plástico e me jogou no lixo como se eu fosse resto de comida. As lágrimas ameaçavam vir, mas eu assegurei, não ia chorar na frente dele. Não ia dar a ele essa satisfação. O senhor achou que tinha se livrado de mim. Voltou para casa, consolou sua esposa, fingiu luto. E 2 anos depois, quando finalmente veio o filho homem que o senhor queria, o senhor esqueceu completamente da menina que tinha descartado. Eu tirei a última peça da pasta. Uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Dona Zilda segurando um bebê, eu com poucos meses de vida sorrindo para a câmera. Esta é a mulher que me salvou, Zilda Santos, catadora de lixo, a pessoa mais pobre que o senhor pode imaginar. E ela teve mais amor, mais humanidade e mais decência do que o senhor jamais terá. Coloquei a foto sobre a mesa do juiz, meritíssimo, além das acusações de fraude já apresentadas, requeiro que seja aberto processo por tentativa de homicídio qualificado contra recém-nascido, abandono de incapaz com resultado potencialmente fatal e fraude de documento público.
A pena combinada pode chegar a 40 anos de prisão. O juiz, claramente abalado, assentiu. O tribunal aceita as novas acusações. Réu permanecerá em custódia preventiva até que as evidências sejam analisadas. Os seguranças avançaram para prender Ricardo. Espera, ele gritou, se debatendo. Você não pode fazer isso. Eu sou Ricardo Duarte. Eu tenho direitos. Eu me aproximei dele uma última vez, falando baixo para que só ele ouvisse. O senhor teve 25 anos de liberdade. 25 anos vivendo na mansão que o senhor construiu, gastando dinheiro que o senhor roubou, fingindo ser um homem respeitável. Enquanto isso, eu cresci no lixão, passei fome e usei roupa doada, perdi a única mãe que conheci para o câncer. Eu segurei o olhar dele. Agora o senhor vai conhecer o outro lado. Vai dormir em cela, comer comida de presídio, ser tratado como o lixo que o senhor me chamou. E toda noite antes de dormir, vai lembrar que foi a bebê que o senhor jogou fora. Quem colocou o senhor lá? Ricardo abriu a boca para responder, mas os seguranças o arrastaram antes que pudesse falar. Eu o observei sair, sentindo algo que não conseguia nomear. Não era satisfação, não era alívio, era algo mais complexo, mais profundo. Era o fim de uma jornada de 25 anos. E o começo de outra. As portas do tribunal se abriram enquanto eu ainda processava o que tinha acontecido. E minha mãe biológica entrou. Eu havia mandado a intimação uma semana antes, sem explicar o motivo. Margarete Duarte, 53 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados de quem carrega décadas de tristeza. Ela veio achando que era sobre o caso de fraude do marido. Não fazia ideia do que realmente a esperava. Ricardo ainda sendo segurado pelos guardas, havia o primeiro. Margarete, ele gritou, o desespero na voz. Não escuta ela, é mentira, tudo mentira. Mas Margarete não estava olhando para ele. Estava olhando para mim. Vi seus olhos percorrerem meu rosto, meu cabelo, meus traços. Vi a confusão dar lugar ao reconhecimento, mesmo que ela não entendesse o que estava reconhecendo, porque eu era a cara dela, o mesmo formato de rosto, os mesmos olhos amendoados, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo. Eu me aproximei devagar, como se estivesse me aproximando de um animal ferido. Meu nome é Helena, eu disse, e eu preciso te contar uma história. Contei tudo, sobre a noite de março de 1999. Sobre o bilhete que dizia, é menina. Não serve. Sobre a caçamba de lixo e a catadora que me salvou. Sobre os 25 anos que passei acendendo uma raiva que agora finalmente tinha encontrado seu alvo. Margarete ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminei, ela se virou para Ricardo, que ainda estava sendo segurado pelos guardas. Você me disse que ela morreu, Margarete disse, a voz perigosamente calma. Você segurou minha mão enquanto eu chorava. Você me consolou. Por 25 anos, eu acendi velas no aniversário dela. Rezai por uma filha que eu achava estar num cemitério. E ela estava viva, viva. A calma se quebrou. Margarete avançou em direção a Ricardo com uma fúria que eu nunca tinha visto. Como você pôde? Ela gritou, as mãos batendo no peito dele enquanto os guardas tentavam separá-los. Ela era minha filha, minha filha. Margarete, você não entende. Ricardo tentou, e eu entendo perfeitamente. Você não queria uma menina, você queria um herdeiro. E quando eu te dei uma filha, você se livrou dela como se fosse nada. Ela cuspiu no rosto dele. Eu quero o divórcio, quero tudo. A casa, o dinheiro, as empresas, e quero que você apodreça na cadeia pelo resto da sua vida miserável. Os guardas finalmente conseguiram arrastar Ricardo para fora. Margarete ficou parada, tremendo, as lágrimas ainda caindo. Então ela se virou para mim. Minha filha, ela sussurrou, as pernas cedendo. Eu a segurei antes que ela caísse. E pela primeira vez em 25 anos, fui abraçada pela mulher que me deu a luz. Nós duas choramos ali, no meio do tribunal, enquanto jornalistas fotografavam e curiosos sussurravam. Não me importei. Naquele momento, nada mais importava além daquele abraço. Me perdoa, Margarete soluçava. Me perdoa por não ter te protegido. Me perdoa por ter acreditado nele. Você não sabia, eu disse. Você não tinha como saber. Eu devia ter desconfiado. Devia ter investigado.
Devia ter. Mãe, eu disse, e a palavra soou estranha e familiar ao mesmo tempo. Você é tão vítima quanto eu. Ele mentiu para nós duas. Nos roubou 25 anos. Mas agora estamos aqui, juntas, e ele nunca mais vai poder nos separar. Margarete segurou meu rosto entre as mãos, olhando para mim como se quisesse memorizar cada detalhe. Você é linda, ela disse. Tão linda. Eu sonhei com você tantas vezes. Imaginei como você seria, como seria sua voz, seu sorriso. E você é ainda mais perfeita do que eu imaginei. Eu também sonhei com você, admiti. Principalmente depois que descobri a verdade. Queria saber quem era a mulher que me carregou por 9 meses. Se ela sabia o que tinha acontecido. Se ela se importava. Eu me importava, Margarete disse. Todos os dias. Não passou um único dia em que eu não pensasse na minha menina. Na minha Helena. Esse era o nome que você tinha escolhido. Ela sentiu as lágrimas voltando. Helena, por causa da minha avó. Ela morreu um mês antes de você nascer. Eu queria homenageá-la. Eu sorri através das minhas próprias lágrimas. A mulher que me criou se chamava Zilda. Quando cresci, ela me deixou escolher um segundo nome. Eu escolhi Helena. Não sabia por que na época. Só senti que era certo. Margarete soluçou. Ela está cuidando de você, ela disse. Minha avó. De algum lugar ela está cuidando de você. Eu não acreditava em destino ou forças sobrenaturais. Mas naquele momento, abraçando a mãe que nunca conheci, dei-me permissão para acreditar em algo maior. Algo que tinha me mantido viva naquela caçamba de lixo. Algo que tinha guiado Dona Zilda até mim. Algo que tinha me trazido de volta para casa. Os meses que se seguiram foram intensos. Ricardo Duarte foi condenado a 38 anos de prisão. Os crimes financeiros somaram 12 anos. A tentativa de homicídio qualificado contra a recém-nascida, mais 20. Abandono de incapaz, 3. Fraude documental, 3. Ele não apelou. Não havia como apelar contra evidências tão sólidas. Os advogados caros desapareceram quando o dinheiro acabou, e ele acabou rápido. Margarete conseguiu o divórcio em tempo recorde, ficando com a maior parte do patrimônio que não havia sido confiscado pelo Buludivari. Estado. Os 2 filhos homens que eu nunca conheci e não fazia questão de conhecer abaraminamente para fer zerublada, este 2 afora. Penaro, Convrestar e Fanaro se afastaram do pai como ratos abandonando um navio. Ricardo Duarte, que um dia foi um dos empresários mais respeitados da cidade, agora era apenas mais um número no sistema penitenciário. Justiça, eu descobri, tinha um sabor agridoce. A raiva que me sustentou por 2 décadas foi embora com a condenação. No lugar dela ficou um vazio estranho. Uma ausência de propósito que eu não sabia como preencher. Passei anos vivendo para destruir aquele homem. Agora que tinha conseguido o que restava, a resposta veio de um lugar inesperado. Margarete, minha mãe biológica, se tornou uma presença constante na minha vida. No início, era estranho, 2 desconhecidas tentando construir uma relação que deveria ter existido desde sempre. Houve momentos awkward, silêncios constrangedores, perguntas que não sabíamos como responder. Mas aos poucos, tijolo por tijolo, construímos algo. Ela me contava histórias da gravidez, de como estava feliz quando descobriu o que estava esperando, de como tinha decorado o quarto com tons de rosa. Porque tinha perado sua orive, madelessa e údia, certeza de que seria menina. Me mostrava fotos antigas, vídeos da família, pedaços de uma vida que poderia ter sido minha. E eu contava histórias de Dona Zilda, de como ela me acordava todas as manhãs com café e pão com margarina, de como sentava comigo para fazer lição de casa, mesmo sem entender nada do que eu estudava, de como chorava de orgulho quando eu passei no vestibular, a primeira pessoa da nossa comunidade a entrar em uma universidade pública. Ela era incrível, Margarete disse uma vez, olhando para a foto de Dona Zilda que eu mantinha na minha estante. Eu queria poder agradecê-la por ter cuidado de você quando eu não pude. Ela saberia, eu disse. De alguma forma ela saberia. Margarete e eu decidimos fazer algo juntas. Algo que honrasse tanto Dona Zilda quanto a dor que compartilhávamos. Criamos uma fundação. A Fundação Zilda Helena, unindo os nomes das 2 mães que me moldaram, dedicada a ajudar crianças abandonadas e vítimas de violência familiar.
Oferecíamos assistência jurídica, apoio psicológico e algo que eu considerava ainda mais importante, a mensagem de que elas não estavam sozinhas. Você foi jogada no lixo, eu dizia nas palestras que passou a dar em escolas e comunidades. Mas lixo é o que fizeram com você, não o que você é. Você pode ser qualquer coisa, advogada, médica, professora, astronauta. O começo da sua história não define o fim. As crianças me olhavam com olhos arregalados, absorvendo cada palavra. E eu via, em algumas delas, a mesma raiva que me sustentou por anos, mas também via esperança. 3 anos depois da condenação de Ricardo, recebi uma carta. Estava endereçada a mim, escrita à mão em papel de caderno barato. O remetente era do sistema penitenciário. Era dele. Hesitei por dias antes de abrir. Não queria ler justificativas, desculpas, tentativas de manipulação. Não queria dar a ele mais espaço na minha mente do que já tinha ocupado por tanto tempo. Mas a curiosidade venceu. A carta era curta. Helena, eu não mereço seu perdão e não estou pedindo. Não mereço sua atenção e nem deveria estar escrevendo. Mas vou morrer em breve. Câncer de pâncreas, estágio terminal. Os médicos dão algumas semanas. Antes de ir, preciso que você saiba uma coisa. Eu estava errado. Sobre tudo. Sobre você, sobre o que significa ser pai, sobre o que realmente importa na vida. Passei 60 anos achando que sucesso era dinheiro, poder, herdeiros homens para continuar meu nome. Joguei você fora, porque você não se encaixava nessa visão patética. E no processo, joguei fora a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Eu acompanhei sua história pelos jornais. Vi as fotos da fundação, li sobre as crianças que você ajuda, soube da relação que você construiu com Margarete. Você se tornou uma pessoa extraordinária, não por minha causa, apesar de mim. A mulher que você chama de mãe, Zilda, fez o que eu deveria ter feito. Ela te amou, te protegeu, te deu um lar. Eu a desprezaria quando era jovem, uma catadora de lixo, sem educação, sem dinheiro. Mas ela era mais rica do que eu jamais fui, porque ela tinha amor. E eu tinha apenas ambição. Não espero que você venha me ver. Não espero que você chore quando eu morrer. Não espero nada. Só queria que você soubesse que no final eu entendi, tarde demais para consertar. Mas há tempo de reconhecer. Você serve, Helena. Você sempre serviu. Eu é que era cego demais para ver. Ricardo Duarte, eu li a carta 3 vezes. Na primeira, senti raiva, como ele ousava me escrever. Buscar algum tipo de redenção no leito de morte. Na segunda, senti confusão. Aquelas palavras pareciam genuínas, mas como confiar em um homem que mentiu a vida inteira. Na terceira, senti algo inesperado, paz, não perdão. Eu não tinha certeza se seria capaz de perdoar, mas paz, a sensação de que o ciclo estava finalmente se fechando. Eu não fui visitá-lo. Não chorei quando ele morreu, 2 semanas depois. Mas guardei a carta, e às vezes, nos momentos de dúvida, quando a menina do lixão dentro de mim começava a sussurrar que eu não era boa o suficiente, eu a relia. Você serve, Helena. Você sempre serviu. Vindo dele era uma confissão de fracasso, mas para mim era uma declaração de vitória. Epílogo. 10 anos depois, o sol nascia sobre o cemitério municipal enquanto eu caminhava entre as lápides. Aos 35 anos eu tinha mais cabelos brancos do que gostaria de admitir. Também tinha uma vida que a menina do lixão jamais imaginou, uma casa própria, uma carreira respeitada, uma família reconstruída e 2 mães para visitar. O túmulo de Dona Zilda era simples, uma lápide de granito com seu nome e as datas e uma inscrição que eu mesma escolhi. Ela encontrou tesouros onde outros viam lixo. Coloquei flores frescas no vaso e me ajoelhei. Oi, mãe, eu disse, como fazia todos os meses. Trouxe novidades. A fundação inaugurou a 10ª unidade ontem. Essa em seu nome, Casa Zilda, vai atender crianças de rua, dar a elas o que você me deu. Uma chance. O vento soprou suave, balançando as flores. Margarete está bem. Vem me visitar todo fim de semana. A gente cozinha juntas, assiste filme, reclama dos políticos. Ela fala de você às vezes. Diz que queria te conhecer, te agradecer. Eu digo que você já sabe. Fiz uma pausa, sentindo a emoção subir. Eu sinto sua falta, mãe, todos os dias. Mas eu sei que você está em paz. E eu estou conseguindo seguir em frente como você queria.
Beijei meus dedos e toquei a lápide, te amo, para sempre. Levantei e caminhei até o outro lado do cemitério. O túmulo de Ricardo Duarte era igualmente simples. Ele não tinha deixado instruções. E ninguém se importou o suficiente para fazer algo elaborado. Apenas nome, datas e silêncio. Fiquei parada diante dele por um longo momento. Eu não te perdoo, eu disse finalmente. Provavelmente nunca vou perdoar. O que você fez é imperdoável. Respirei fundo. Mas eu te agradeço. Não pelo que você fez, por quem eu me tornei apesar disso. Você tentou me destruir e eu virei algo que você nunca seria capaz de ser, uma pessoa boa. Uma pessoa que ajuda em vez de machucar. Uma pessoa que constrói em vez de destruir. Olhei para o céu, onde nuvens brancas se moviam lentamente. Você me chamou de lixo. Mas lixo é transformado, reciclado, renovado. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A menina que você jogou fora se tornou algo novo, algo melhor, algo que faz diferença no mundo. Dei as costas ao túmulo. Adeus, Ricardo, descanse com os erros que cometeu. Eu vou viver com as vitórias que conquistei. Caminhei em direção à saída do cemitério, onde Margarete me esperava encostada no carro. Tudo bem? Ela perguntou quando me aproximei. Tudo bem, eu disse, pegando a mão dela. Vamos para casa. Ela sorriu, aquele sorriso que eu tinha aprendido a amar. Vamos, filha. Vamos para casa. E enquanto o carro se afastava do cemitério, eu olhei pelo retrovisor uma última vez. Duas histórias terminavam ali. Uma de amor incondicional, outra de falha irreparável. Mas a minha história continuava. A menina do lixo tinha se tornado uma mulher. A raiva tinha se tornado propósito. A dor tinha se tornado força. E no final, apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, eu estava em paz. Era menina e servia muito bem.